Estamos aqui para mais um podcast da Faculdade TH. Sou a professora Nívia Bernardes, coordenadora acadêmica dos cursos de graduação e pós-graduação. Estou recebendo hoje aqui o professor Laércio. Bem-vindo, Laércio. Obrigado, professora. Laércio, vamos conversar um pouquinho hoje. Eu queria falar sobre a área de gestão hospitalar, que é uma área que eu sei que você tem uma paixão infinita, né? Me conta um pouquinho. Como que você começou a atuar, a despertar o interesse pela gestão? Você é enfermeiro, né? Sim. Mas atua como um gestor. Me fala um pouquinho dessa migração aqui, Laércio. Legal, professora. Eu sou enfermeiro, como você falou, e eu vim da área de mercado, área de negócios, né? Entrei na área da saúde, como professor na universidade, assumi um cargo de enfermeiro dentro de uma empresa de home care. Depois, dentro dessa empresa, passei para a área da supervisão, ainda estando na universidade, nunca saí da universidade. Depois, dentro dessa empresa, fui para a coordenação e assumi a diretoria. Em contato com alguns profissionais lá, me convidaram para assumir a diretoria de um hospital. E aí fui para a diretoria de um hospital. Então, foi uma migração de várias etapas, vamos dizer assim, né? Agora, o porquê assumir a gestão dentro de uma instituição? As minhas disciplinas na faculdade, elas estavam sempre voltadas para a gestão. E eu precisava apresentar para o meu aluno não só conceitos teóricos, eu precisava trazer a realidade, a prática para ele, né? Então, falar de teorias administrativas, falar de Dalberto Chiavenato é uma coisa. Agora, falar como que aquilo se aplica, entende? Falar como aquilo se aplica, porque eu sempre professor no curso de medicina, enfermagem, fisioterapia e também nos cursos de gestão, aquele aluno ele quer saber, professor, mas dentro de uma clínica assim, assado, como que eu posso implantar isso? Então, eu precisava trazer a prática para ele. Então, por isso a minha necessidade sempre de estar com o pé dentro da universidade e um pé dentro da gestão. E isso foi se aprofundando cada vez mais e eu não consegui me desligar tanto da área da gestão em saúde quanto da área de gestão hospitalar. Então você conseguiu ver uma oportunidade aí. O interessante, Laércio, porque às vezes as pessoas têm aquele pensamento assim, eu não sei, não vou investir na área de gestão hospitalar, porque aonde eu vou, normalmente o gestor do hospital ou de uma clínica, né? Porque quando a gente fala de gestão hospitalar não é só o hospital propriamente dito. Exato. Né? Normalmente o gestor são os médicos. Então eu não vou alcançar. E eu acho que é uma visão muito equivocada, né? Quando a gente fala de gestão hospitalar, eu acho que existe um leque muito grande de área de atuação para atuar dentro da área hospitalar. Fala um pouquinho, até mesmo porque você tem uma bagagem, uma vivência profissional muito grande nisso daí. Vamos deixar claro como que é e sim, para que todo mundo possa entender esse gestão hospitalar, as ramificações que existem, né? Tá. Eu vou falar algo aqui que vai até chocar algumas pessoas ali, né? O que acontece? Nós temos ali o administrador, nós temos ali todas as áreas de formação, por exemplo, na área da saúde, e nós temos o gestor hospitalar, tá? Antigamente, dentro de um hospital, o administrador assumia uma diretoria, assumia uma coordenação, mas muitas vezes ele não tinha uma experiência, uma expertise na área da saúde. Ele formou como administração, antigamente chamava de administração com ênfase em comércio exterior, administração com ênfase, não era assim? Sim. Era a área de... E aí começaram a enxergar dentro da área da saúde que eu poderia ter um enfermeiro assumindo uma diretoria, uma coordenação, que eu poderia ter um médico assumindo, um fisioterapeuta assumindo, e dentre outros. Mas aí apareceu a figura do gestor hospitalar, que é aquele profissional que não, o nome gestor hospitalar não leva ele só para um hospital. O gestor hospitalar ele pode ser um gestor dentro de uma clínica, dentro de uma UPA, dentro de uma unidade básica de saúde, em qualquer instituição. E ele é aquele que compreende de negócios, de gestão e compreende da saúde, né? Então, hoje, quando nós pensamos assim, esse gestor hospitalar ele vai atuar aonde, né? Isso. Ele pode atuar desde uma unidade básica de saúde, mesmo não sendo concursado. Por quê? Porque os conhecidos como posto de saúde, né, os postinhos, hoje chamados de unidade básica de saúde, muitas vezes são do município,
mas as organizações sociais, as OSs, começam a fazer a gestão daquelas unidades. As organizações sociais, quem são? São instituições particulares. Então, por exemplo, o Einstein, o Sírio-Libanês, o Santa Catarina, são instituições particulares que possuem uma OS e precisam contratar alguns profissionais para alocar e gerenciar aquela unidade. Então, um gestor, por exemplo, hospitalar, ele pode ser contratado por uma OS para ir fazer a gestão de uma unidade básica de saúde. E não é concursado. Ele trabalha ali, pode trabalhar numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, pode trabalhar numa clínica de exames, numa clínica de vacinas, num hospital propriamente dito. Então, todo tipo de estabelecimento da área da saúde. Todo tipo de estabelecimento da área da saúde. E se, por exemplo, a pessoa tem uma paixão por consultoria? Eu quero ser um consultor empresarial, mas se eu quiser um enfoque para a área da saúde, tem mercado, Laércio? Os estabelecimentos de saúde, eu estou falando estabelecimento para não focar apenas hospitais, eles costumam trazer essa demanda. Como que está o mercado? Tanto para um consultor, como também, por exemplo, a busca. É fácil encontrar no mercado hoje um gestor hospitalar que entende, consegue gerir esse negócio? Legal. Hoje em dia, você vai ver que tem muitos consultores, muitos gestores hospitalares que não querem ter vínculo CLT. Preferem ter um vínculo de PJ, de pessoa jurídica, de um prestador de serviço. Por quê? Porque se ele for trabalhar dentro de uma instituição particular, CLT, 8 horas por dia, ele vai ter um salário dele lá de 8 mil, por exemplo. Certo. Vai ficar aquilo. Se ele é um consultor, ele pode estar na segunda-feira em uma empresa que ele presta consultoria. Na terça-feira está no hospital que ele presta consultoria na área de processos. Na quarta-feira ele presta consultoria na área tecnológica em saúde. Na quinta-feira, então ele tem 5, 6 empresas na qual ele presta consultoria em que o salário dele pode ser de 30, 40, 50 mil. Então para ele é muito mais vantajoso. Agora, mesmo que um gestor hospitalar não queira, ele vai ser chamado para ser um consultor. Por quê? Eu vou pegar exemplos de algumas pessoas que passaram na minha vida, que trabalharam comigo. Eram CLT no hospital, sábado e domingo não trabalhavam. E aí, sábado e domingo, instituições chamavam ele para quê? Para ir dar uma consultoria no hospital. Olha, eu preciso de uma orientação, eu vou receber a ONA, eu preciso de uma orientação, eu vou receber uma validação, eu estou com um problema, uma dificuldade no meu processo, eu preciso de uma orientação. E essa orientação é uma consultoria. Quando você vai e fala assim, olha, tudo bem, então eu vou até a empresa, né? O gestor hospitalar vai até a empresa, faz um diagnóstico situacional e ali ele coloca quais são as ações que ele vai desenvolver ali em 3 dias, 4 dias, 1 mês e que seja. Então ele é um gestor hospitalar dentro de uma unidade de saúde, CLT, e ele pode ser, sim, um consultor em uma outra empresa de forma PJ, pessoa jurídica. Mesmo que ele não queira. O mercado hoje exige, busca muito. O mercado está atrás de gestores e que eu não quero contratar como CLT. Eu preciso de você durante 30 dias aqui, para poder colocar minha casa em ordem. E para quem está aqui, continuar a trabalhar. Então, por isso que hoje, dificilmente você vai ver um gestor hospitalar que não seja também um consultor em saúde. Ah, entendi. Agora ficou claro para todo mundo aqui. Tá. Essa diferenciação, né? E escuta, em termos de remuneração, como que tá hoje? Você me falou aí que ele pode ganhar como prestador de serviço, mas o gestor hospitalar, que ainda assim, talvez a gente pode ter um hospital que demande um profissional interno ali fixo também, que está mudando, mas também existem todos os tipos de necessidades, né? Que tipo de remuneração pode se conseguir? E aí eu acrescento, além dessa remuneração, sobre a perspectiva da pessoa que vai fazer o curso de gestão hospitalar, no sentido da mentalidade de ele não vai ser apenas um administrador, ele está sendo específico ali, né? Então, essa especialização para uma área acaba agregando a remuneração para ele? Perfeito. Quando se pensa em remuneração, nós podemos dividir em 3 níveis, tá?
Um nível inicial, a média é entre 4 a 6 mil a remuneração. Um nível intermediário, entre 6 a 8 mil a remuneração. E você vai ter empresas que pagam de 8, 10 a mais para esse gestor hospitalar, tá? Se nós pensarmos em remuneração. Tem instituições que podem vir com esse número um pouco mais, tem instituições que podem vir com esse número um pouco menos. Quem vai fazer a diferença nesses valores? O profissional. Que aí entra a experiência que ele traz, o histórico no portfólio dele, das empresas, das instituições nas quais ele já atuou, nas quais ele já desenvolveu algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho. Ele aumenta o know-how dele, aumenta a expertise dele, e há pouco tempo eu estive em contato com um colega, Edson, um gestor hospitalar, amigo meu, e nós estávamos conversando, e ele falou que ele tinha pego, durante os 2 últimos meses, 2 instituições que pegaram pesado com ele com relação a problemas. Só que ele conversando comigo, né, falou assim, só que para nós que somos consultores, isso é muito bom. Por que muito bom? Porque faz com que nós aumentamos o leque, né? Know-how. Né? Você sai de 2 lugares que te trouxe bastante dificuldades, desafios, e você consegue ir para outros lugares pensando assim, se eu resolver isso aqui, vai ser muito difícil encontrar algum lugar que tenha problemas maiores, né? Sim. Então isso é muito bom, isso é algo que um consultor hoje ele quer. O consultor, claro, um consultor bom, ele não quer chegar num lugar que não tenha tantas coisas para ele desenvolver. Ele quer chegar num lugar em que a casa esteja desorganizada e que ele consiga, através de ferramentas, de métodos, estratégias, né, planejamento, organizar, né? Então hoje, se nós pensarmos em remuneração, nós temos esses níveis. É claro que pode ser que aconteça você tem um nível de experiência diferente da minha, maior que a minha, e você, dentro da mesma empresa que eu estou, pode ser que você tenha um valor diferenciado de remuneração. Por quê? Porque tem toda uma expertise. Uma analogia, né? O professor gosta de analogia. Jogador de futebol, todos que trabalham no time ganham o mesmo valor? Não. Você pode ter aquele que às vezes está no banco de reserva, nunca joga e ganha 3 vezes mais do que o que está jogando. Né? Por quê? Porque envolve quem é aquele jogador, quais foram os lugares que ele já passou, que nível de entrega, que capacidade de liderança que ele tem, aonde ele está chegando. Né? Tem pessoas que quando uma determinada comissão vai na organização e pergunta... Quem foi que veio aqui antes da gente chegar, que vocês contrataram para poder... Às vezes a pessoa fala o nome da pessoa, a comissão já, então tá tudo certo. Nós já sabemos que nós vamos encontrar aqui muitas coisas organizadas. Por quê? Porque aquela pessoa traz com ela um histórico muito positivo de gestão. Sim. Entende? Então faz com que a empresa remunere de uma forma melhor. Eu costumo muito assim... Eu te perguntei sobre a remuneração, porque normalmente as pessoas sempre têm esse pensamento. Mas eu, enquanto universidade, coordenadora, eu sempre falo o seguinte, a mentalidade do aluno, ela tem que mudar. Eu não vou fazer um curso para ganhar X, né? Na realidade, é para atuar na área, para entregar e aí como o salário ser na realidade, um reconhecimento, né? É fruto daquilo que eu estou entregando. Então, se eu estou ganhando pouco, é porque eu preciso aprimorar ainda desenvolver mais. Professora, só não querendo te cortar, provavelmente vocês conheçam algumas pessoas, poucas, que não têm diploma e que são donos de negócios, estão bem posicionados em algumas empresas, entre outros, né? Por quê? Porque não é o que você conhece que faz a diferença. É o que você faz com o que você conhece é que faz a diferença. Então nós podemos ter, por exemplo, aqui dentro da faculdade TH, dentro de uma mesma sala, 3 pessoas, por exemplo, em que os 3 formaram, um está trabalhando ou está desempregado, e os outros 2 estão trabalhando ou está desempregado. Ou seja, tiveram o mesmo nível de conhecimento, de competências. Mas a entrega, a forma que aproveita as oportunidades. Entendeu? Então você tem um que de repente se contactou muito com um professor, todas as atividades que tinham ele participava, colocava em prática, entende? Nesse gancho, aí eu vou te perguntar o seguinte, porque às vezes uns falam assim, eu não vou fazer um curso de gestão hospitalar porque nem em hospital eu não trabalho.
certo? Então, assim, você que já atua muito na área, leciona em cursos de gestão hospitalar, me fala um pouquinho, por exemplo, o perfil das pessoas, porque necessariamente eu não preciso trabalhar em hospital para fazer um curso de gestão hospitalar. Exato. O que esse curso de gestão hospitalar, considerando tudo que eu vou aprender, ele pode agregar para mim, na minha vida pessoal, e assim, abrir a mente, né? O que ele vai trazer para mim pensar lá no futuro, estar atuando? Perfeito. Nós temos mercado hoje que ele busca aquele profissional que... Nós temos mercado que busca um profissional que nunca atuou na área do hospital, na área da saúde, e que hoje ele é um gestor hospitalar. E nós temos mercado que queira alguém que veio da área da saúde e se formou um gestor hospitalar. Nós temos 2 mercados hoje, né? Se nós pensarmos na enfermagem, por exemplo, também nós temos um mercado que quer um enfermeiro que não foi técnico de enfermagem, e nós temos um mercado que quer um enfermeiro que foi técnico de enfermagem. Agora, dentro da área de gestão hospitalar, por que o mercado contrataria alguém que trabalhava na padaria com seu pai, foi fazer um curso de gestão hospitalar e se formou hoje um gestor hospitalar, mas não contrataria um técnico de enfermagem que está há anos e foi fazer, de repente, a gestão hospitalar? Porque esse que veio do mercado com o pai, da padaria com o pai, o que não era da área da saúde, provavelmente ele venha com muito mais oxigênio para ter desafios, para aprender e entregar, do que aquele que, para ele, pode ser tudo normal. Isso é normal acontecer. Mas isso acontece em todo lugar. E dentro da gestão, o normal, o natural, ele pode não ser legal. Nem tudo que é normal é legal, juridicamente falando. Então ele vai vir com outros olhos. Então quando hoje eu pego, e eu falo porque contrato também, Sim. né? Quando hoje eu contrato um gestor hospitalar, em que eu pego o histórico dele, ele formou faz 1 ano, trabalhou numa instituição como um prestador de consultoria, e ele veio, onde você trabalhava? Eu trabalhava numa metalúrgica. E por que você foi fazer gestão hospitalar? Quando eu vejo a entrega dele, eu consigo entender que ele traz 2 cilindros de oxigênio com ele e que tudo que aquilo que todo mundo acha que é normal, para ele não é normal, aquilo é um viés. Aquilo pode trazer ali uma insegurança para o paciente, aquilo pode me trazer um problema jurídico. Então, por isso que, se você hoje está com intenção de fazer um curso na área de gestão hospitalar, na área de gestão em RH, gestão comercial, enfim, quer fazer um curso, mas eu não sou da área da saúde, não se preocupe. Principalmente gestor hospitalar. E tem mercado. Muito mercado. Eu vejo isso porque empresas ligam aqui na faculdade buscando profissionais. Muito. Então, ou seja, desmistifica aquilo que eu te perguntei no início. Ou seja, eu não vou fazer um curso porque eu não vou ser o dono do hospital. Exato. É o dono que vai estar lá. E você acredita, Laércio, que é possível ainda o mercado saturar na saúde ou não? Então, que acaba que é a gestão dentro da saúde. Legal. Né? Então, como que você acredita que esse mercado ele está perto de saturar ou ele ainda tem um amplo leque? Para mim saber o seguinte, eu vou entrar nessa área ou não? Porque quem já atua já tem uma noção, né? Eu acho que a gente está abrindo a cabeça desse profissional que está ali, você faz isso muito bem, com maestria, vamos dizer. Obrigado, assim, né? O enfermeiro, ou seja, ele não é ali para ficar só dentro da salinha trabalhando ali, mas sim como gestão. E quem não está fora, fala, eu não sei se eu vou ter mercado. Será que não seria melhor eu fazer um curso de administração, 4 anos, e que aí eu posso ser gestor em qualquer área? Porque tem uma diferença também, que o gestão hospitalar, como você disse, tem conhecimentos específicos, e conhecimentos esses que muitas vezes fazem uma diferença na prestação de serviço hospitalar, né? Perfeito. Um curso de administração, ele é 4 anos. Um curso de gestão hospitalar, quantos anos? 3 anos. 3 anos. A penetração no mercado ela é mais rápida. O mercado hoje ele quer um profissional com uma prática generalista, com uma visão especialista. Então ele precisa ser, quando eu contrato dentro de uma instituição de saúde, um gestor hospitalar, eu tenho a noção que ele tem uma sensibilidade muito maior do que um administrador que de repente vem de um outro mercado. A gente precisa compreender isso. Um administrador, ele administra tudo que você dá na mão dele.
Um gestor hospitalar, ele tem um nível de sensibilidade muito maior do que aquele administrador. O administrador é como se fosse um clínico geral, né? Isto, exatamente. Ele pulveriza o nível de conhecimento dele. E o gestor hospitalar, ele funila. Ele já sai especializado. Exato. E aí tem um outro negócio muito importante também, que é legal nós falarmos aqui. O mercado está saturado, o mercado nem começou a se movimentar. Olha que... Por quê? Vamos imaginar, começando de baixo, imagine uma pirâmide. Para quem está nos acompanhando, imagine uma pirâmide. Nessa pirâmide eu tenho na base, para o gestor hospitalar, todas as unidades básicas de saúde, que são os chamados de postinho de saúde. Uhum. Imagine quantos postinhos de saúde eu tenho e eu preciso ter pelo menos 2 gestores hospitalares ali, 2 gestores. Quando eu saio daqui eu vou para um outro nível, que é chamado de ambulatorial. Aí eu tenho os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Aí eu tenho CAPs 1, 2, 3, CAPs álcool e droga, CAPs álcool e droga infantil, CAPs infantil, CAPs infanto-juvenil. Aí depois eu vou para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Depois eu vou para o AMA, Ambulatório Médico, Atendimento Médico Ambulatorial. Aí depois eu vou para dentro desse nível ainda, clínicas. Pego todas as clínicas, clínica de vacina, clínica de radiologia, clínica de imagem, clínica... Aí depois eu subo para os hospitais. Aí eu tenho os hospitais gerais e os hospitais de especialidade. É muito mercado. Só que eu falei de um mercado da pirâmide. Fora disso eu tenho o quê? Eu tenho as indústrias farmacêuticas, que precisa ter alguém que compreenda o que na ponta nós vamos entregar. Eu tenho as instituições de longa permanência para idosos, que são chamadas de casas de repouso, as antigas casas de repouso. Eu tenho as empresas de remoção. Eu tenho as empresas de atendimento domiciliar, que são os home care. Entende? As UTIs. Não começou a fazer cócegas para o mercado ainda. É um mercado muito amplo. Muito aberto, muito aberto. Pegando uma radiografia, fazendo um raio-x das UBSs em São Paulo, em Guarulhos, que é um município de São Paulo, tem 69 UBSs. Em Guarulhos, apenas. E você fala isso, Lércio, e assim, a amplitude ela é muito grande. Eu mesmo com consultoria já assessorei muitas empresas, clínicas, por exemplo, captação de recursos financeiros. Já fiz assessoria. E é interessante porque, assim, clínicas onde os proprietários são os médicos, não tem um gestor, precisa de recurso, ele liga para o gerente amigo. Ele não tem noção. E capta a taxa mais cara do mercado. E da mesma forma, vai às vezes, por exemplo, por não ter um gestor hospitalar, ele não vai entender da parte comercial, não vai saber fazer a tratativa da imagem da empresa, marketing, não vai saber comprar, gerir recursos, insumos, tecnologia. Pessoas, né? Tecnologia, porque, né, tá mudando isso tudo. Então, esse olhar que você tem, e eu gosto muito desse bate-papo contigo por causa disso, que é abrir a mente das pessoas. Você né? pode me perguntar até assim, mas Laércio, o hospital não seria melhor ele contratar um enfermeiro? Isso. Não é? Você pode me perguntar isso. Aí eu vou te responder. Infelizmente, eu tô falando porque eu sou enfermeiro, a enfermagem ainda não está indo para a gestão. A enfermagem ainda está se formando para ser assistencialista. A enfermagem ainda quer ser beira de leito. Ele quer trabalhar cuidando, porque é o toque, é o cuidar. Né? Então, é um ou outro que você vê. Eu sou enfermeiro e sou especialista em gestão, minha área é toda na gestão. Mas é um ou outro que você vê que vai para a área da gestão. É o chamado fora da curva. Sim. Por quê? Porque a curva correta é na área da assistência. Então, por isso que o dono do negócio, ou o presidente, ou o diretor, ele não consegue olhar ali e pensar, vamos pegar um enfermeiro para colocar. Não, ele já pensa na mente dele o quê? Um gestor hospitalar. Eu preciso de um gestor hospitalar para cuidar da estrutura, para cuidar dos processos e para cuidar dos resultados. Bacana. Faz sentido? Totalmente, totalmente. E só o que você falou aí, a gente vê que o mercado está muito longe de ser saturado. Muito. Né? Você faz um curso em 3 anos, sai especializado, porque já é totalmente direcionado o curso, né? E ainda por cima, com amplitude, você podendo trabalhar de várias formas, né? Tanto CLT como consultor, prestador de serviço empreendedor. E outra coisa, você não precisa estar em loco
Você consegue fazer um trabalho à distância. Hoje você tem as ferramentas Zoom, Google Meet, WhatsApp, você consegue fazer todo um trabalho. Atuar em nível nacional. Você vai uma vez na empresa, eu moro em São Paulo, tem uma empresa que eu estou prestando consultoria em Curitiba. Fui uma vez, fiz diagnóstico situacional, fiz 3 reuniões online e entrega presencial. Então, só aí você já acabou com entendendo? aquela relação. Eu vou fazer o curso porque eu vou ganhar um salário de 8 mil. Acabou. Tá entendendo? 8 mil você faz quantas vezes Você tem a amplitude, você tem muito mercado para você poder atuar. Ou seja, com a mente fechada você ganha 8 mil. Com uma mente muito aberta, você extrapola isso, entendeu? Multiplica. É muito. Então, hoje, a maioria dos profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, esses que podem atuar de forma autônoma, ou seja, abrir seu negócio, a maioria, 90% deles não entendem de gestão. Sim. Precisam ter nos seus negócios um gestor. Isso eu sempre observei, Laércio, porque o médico gerir um hospital, ele não pode atuar como médico. Entendeu? Como é que ele fala, não, hoje eu não vou... Ele perde a mão. Não dá pra... Um cirurgião ele vai parar de fazer cirurgia. Por quê? Porque é uma reunião, é outra, é uma tratativa de compra, de venda. Ele perde a mão. Sim. Então, por isso que ele coloca alguém, de repente, para cuidar da saúde financeira do negócio Ou ele dele. terceiriza, contrata um consultor para... Entende? Ou então põe um fixo. É isso. E quando se pensa hoje, o consultor hospitalar, ele tem vários nichos dentro de um hospital. A parte de assistência, de atendimento, a parte de personalização do meu cliente, a parte de hotelaria, governança clínica, toda a jornada do meu paciente. Só a parte de suprimentos Tá também. entendendo? Então é muito, muito, muito amplo. Laércio, ficaria o dia todo falando. Batendo um papo é legal, né? Muito bom. É bom, que legal, que Muito legal. obrigada, Laércio, pelas Muito suas obrigado. contribuições aqui. Falar, eu vejo que tanto você é apaixonado nessa área. Obrigada e vamos Conte comigo, conversar mais. conte comigo Obrigada, sempre. viu? Valeu, professora. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.